Então, boa tarde a todos novamente. Sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa tarde, né, para fazer uma palestra ali com o professor Marcelo Pimenta, com o tema Impacto da IA nos negócios. Quero convidar vocês todos a participarem aí ativamente, interagir, né, pessoal? Vocês podem fazer os comentários de vocês, tanto no chat aqui, ou abrir o microfone e falar direto com o professor. Aproveite bem esse momento, né, para poder a gente tirar assim, o máximo que a gente pode tirar nessa tarde aqui de conhecimento com o professor Marcelo Pimenta, que é o nosso convidado. Ele é professor de cursos de MBA da USP, né, em varejo, on e offline, digital business. Ele atua como associado também especialista nas áreas de inovação, criatividade, design thinking no Instituto de Transformação Digital. Ele é criador do curso de laboratório de startups, fundador da Liga dos Inovadores, consultor em comunicação e é o nosso palestrante convidado que nós temos a honra de ter aqui conosco hoje. Professor, eu falei só um pouquinho, o seu currículo eu sei que é bem extenso, você tem uma experiência assim grande aí na área, né, de comunicação. E então, assim, o senhor fique também, né, à vontade aí para estar complementando o que eu falei. A gente falou só um pedacinho, viu, pessoal, do professor Marcelo Pimenta. Então, é uma honra a gente tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo e uma boa palestra para nós. Seja bem-vindo, professor. A palavra é sua. Obrigado, Luciene. Obrigado a toda a equipe do IPPE que está com a gente aqui nessa tarde, para a gente poder estarmos juntos aprendendo aí sobre essa revolução da inteligência artificial, que é algo que é realmente muito impactante, a gente já vai ver, né? E eu quero que todos se sintam muito bem acolhidos. Ao contrário de uma palestra em que eu vou ficar só falando, vai ser algo muito prático. Então, por isso, eu peço que vocês já no chat possam falar de qual cidade vocês estão falando e se você já tem algum negócio próprio, assim como você pode estar usando aqui do Zoom, alguns recursos que o Zoom tem, como essas reações, assim, se vocês botarem lá embaixo no Zoom, vocês vão ver, ó, quando eu falar alguma coisa que fizer muito sentido, vocês podem mandar um coraçãozinho, ó, vocês podem mandar um joinha, tá vendo, ó? Se vocês quiserem também, vocês podem levantar a mão, né? Levantar a mão significa que vocês estão querendo falar e fazer uma pergunta. Então, podem acessar aí todos os recursos do Zoom, porque vai ser uma tarde bem interativa, bem prática, para que vocês possam aprender de fato como que a inteligência artificial vem fazendo aí a diferença. Um outro pedido que eu faço é que vocês, por favor, quem puder abrir a câmera, eu pediria que abrissem a câmera, porque abrindo a câmera a gente fica num ambiente mais humanizado e dessa maneira eu posso entender se tudo que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. E dessa maneira eu posso estar enxergando, né, o não verbal, o quanto está fazendo realmente aquilo que eu estou falando está sendo entendido, se eu preciso explorar um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Então fico perguntando aí. Luciene, nós não vamos gravar essa palestra, só para poder checar, que eu vi que a gravação não foi iniciada, só para poder Sim, checar. nós gravamos as palestras, professor, e o Elson vai colocar agora, iniciar a gravação aí, Ah, tá bom, porque eu vi que porque a isso gravação ainda não não tinha iniciou, começado. é realmente uma boa observação. A palestra ela fica gravada e fica disponível também no nosso canal aqui do IPP, no canal do YouTube, tá? Legal, maravilha. É que eu vi que não tinha gravado, por isso que eu achei melhor alertar aí para a gente não Sim, perder ó. nada, Já né? está gravando, a partir do momento que eu inicio a reunião, já começa a gravação, então já Porque estava não. sendo gravado já. Obrigado Ah, pelo Maravilha, então. cuidado. Obrigado, Elison. obrigado, Obrigado. Elson.
Legal. O pessoal ainda que não colocou no chat, Rosemary, Simone, né, que ainda não falaram da onde, qual a cidade que estão falando, qual a atividade que vocês têm, porque aqui a gente vai mostrar já na prática como a IA pode impactar os negócios de vocês. Então, eu sabendo quais são os negócios, eu vou poder fazer demonstrações de como a inteligência artificial vem impactando nos negócios e para isso eu preciso ter um pouquinho mais de informação sobre a cidade que vocês estão falando, sobre o negócio que vocês têm, para que a gente possa estar melhor interagindo e aprendendo juntos. Seja bem-vindo aí, Célia, que também abriu a câmera. Obrigado aí, Célia, por estar conosco nessa tarde. Muito legal. A Silvia, né, tem um negócio de troca de óleo. A Jô Siqueira é de Belo Horizonte. O Paulo tá de BH. O Fernando também de BH. Tem uma loja virtual. Você pode depois me falar sobre qual de que é essa loja virtual, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer várias utilizações da inteligência artificial para vocês, certo? Então, fiquem bem à vontade para a gente interagir, para a gente trocar. Eu vou, às vezes, ter alguns slides que eu vou mostrar para vocês, como esse aqui que mostram o título da palestra, que tem também o meu nome, né, Marcelo Pimenta. Eu me formei jornalista em 1992 e comecei a trabalhar com internet em 1994. Esse ano faz 31 anos que eu trabalho com internet e dessa maneira eu tive a oportunidade de ver muitas tecnologias surgindo. Então a gente teve aquele momento em que a internet era praticamente discada, né? Se alguém lembra da internet discada, pode falar aí. A gente ficava ligando, a gente usava só, às vezes, à noite ou final de semana mais a internet, porque a cada pulso que você fazia, ela cobrava uma ligação, então era muito cara. Depois a gente teve a fase da banda larga, em que a gente tinha a DSL, e hoje a gente está vivendo essa era do cabo, né, da fibra ótica, em que a internet está muito mais veloz. A gente tem essas páginas, tem as redes sociais ganhando uma preponderância muito grande com relação a tudo que a gente faz na internet. E atualmente, se você for ver, né, nessa jornada, eu trouxe aqui para vocês a capa do livro que o Bill Gates lançou em 1995. Né? Lembram que eu falei para vocês que eu sou usuário da internet desde 1996? Então, um ano antes, o Bill Gates tinha lançado esse livro chamado A Estrada do Futuro. E ele então apontava esse caminho que vinha pela frente. Ele dizia: e as pessoas como a gente tem aqui o Fernando lá de BH um dia vai ter uma loja virtual. Isso o Bill Gates falou lá em 1995, né? E veja que isso ele realmente acertou, né, muito sobre as previsões. E por que eu estou trazendo essa frase do Bill Gates para vocês? Se vocês forem ver, eu selecionei uma frase do Bill Gates que ele lançou na semana passada em que ele está falando sobre a inteligência artificial, né, a tal da inteligência artificial, a IA, ela é o avanço tecnológico mais importante em décadas. Então, vocês entendam que a gente estava vindo numa linha crescente do uso da tecnologia da informação e a inteligência artificial veio e acelerou isso de uma maneira muito grande. Eu poderia falar de vários exemplos, mas eu trouxe um exemplo apenas para destacar para vocês, que é o fato de que a gente só está começando essa revolução da IA. Né? Então, como se a gente tivesse hoje, quando a gente estava naqueles computadorzinhos verdes, com tela verde, em que tudo era digitado, e você não tinha nem mouse, não tinha tela colorida. É mais ou menos assim que a gente está na inteligência artificial hoje.
Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai olhar para a inteligência artificial e a gente vai ver uma revolução muito grande em comparação com o que a gente está vendo hoje. Por isso que é tão importante essa iniciativa do IPPE de trazer esse assunto para a tona, para que vocês comecem a estar preparando esse terreno para utilizar tudo que é a internet e tudo que a inteligência artificial ela vem proporcionar daqui para frente. Né? Se vocês forem ver mais uma notícia para a gente falar aqui da introdução, né? A gente tem uma notícia agora do dia 28, ó, faz menos de um mês, uma notícia que mostra que a inteligência artificial supera 94% dos virologistas em testes criados pela elite da área. Então, se você for ver, hoje a inteligência artificial vem conseguindo resultados melhores que muitas vezes os próprios humanos. Num diagnóstico clínico, você bota uma imagem para a inteligência artificial, ela provavelmente ela vai estar identificando alguns fatores que são mais importantes do que o próprio olho humano é capaz de enxergar. Por quê? Porque a inteligência artificial ela já viu, pega exames como uma tomografia, como um raio-x, ela provavelmente já viu milhões de raio-x, milhões de tomografias. E enquanto que um médico experiente ele vai ter visto centenas, quiçá milhares. Nunca vai ter visto milhões de imagens como a inteligência é capaz de fazer. A outra coisa que é importante a gente chamar atenção nesse momento é que enquanto a gente está dormindo, então, por exemplo, você fica lá estudando durante o dia, né? Você fica lá trabalhando durante o dia, a IA fica aprendendo, aprendendo, aprendendo. A gente vai dormir, ela continua aprendendo, aprendendo, aprendendo 24 horas por dia. Então, existe uma velocidade e a capacidade de aprendizado que a inteligência artificial tem, ela é muito maior do que a gente é capaz de supor. E por isso é importante que a gente esteja de olho e antenado com tudo que vem acontecendo. E hoje existem inteligências artificiais praticamente para tudo. Né? A gente tem esses softwares que eles são mais genéricos, que a gente vai ver aqui, como é o caso do ChatGPT, como é o caso do Copilot, como é o caso do Gemini, que são os três LLMs que são mais conhecidos. Por que eles chamam de LLM? Né? Eu vou até parar de compartilhar minha tela para que vocês me vejam um pouquinho melhor. Ele é um modelo de linguagem ampliado, né? Isso que significa LLM. Né? Quando a gente tem esse olhar, né, que se chama LLM, né? Ele quer dizer, eu estou colocando aqui no chat, né? Ele é um modelo largo, um modelo ampliado de linguagem. E o que que significa isso? Ele tem a capacidade de absorver todo tipo de informação, seja ela visual, seja ela por texto, seja ela por imagem, seja ela por vídeo, e transformar isso em novas aplicações. Então, essas softwares, né, essas plataformas de inteligência artificial, elas são muito poderosas, elas fazem de tudo. Porém, existem inteligências artificiais cada vez mais específicas e elas podem estar auxiliando que você tenha a capacidade de estar fazendo produtos, serviços. Então, pega, por exemplo, aqui de quem colocou, né, no chat. O Valdir é engenheiro civil, ele trabalha atualmente com incorporação de imóveis. Hoje existem IAs específicas para projetar prédios. Hoje existem IAs que estão fazendo a replicação de prédios. Eu não sei se você sabe disso, se chamam clones, Valdir.
em que você tem um edifício lá trabalhando e você tem um clone desse edifício que tem a capacidade de estar mostrando como estão os elevadores, como está o consumo de água, como está a energia elétrica, como está a capacidade de vagas no estacionamento, tudo de uma forma instantânea e ao mesmo tempo automática, o que vai permitir que o incorporador e que aquele zelador que vai ter a capacidade de estar gerenciando esse processo, ele veja em tempo real. Né? Se você for ver aqui, a gente tem o Daril, né? O Daril tem e trabalha com auditoria e com serviços de contabilidade, né? Hoje existem já IAs que são próprias para isso, né? O Copilot, ele tem um módulo chamado Copilot for Finance, para finanças, em que ele faz consolidação de fluxo de caixa, ele faz DRE, ele faz balancete, tudo em tempo real. Isso não está disponível para todos, isso está disponível de uma maneira específica para um determinado tipo de inteligência artificial. E hoje você tem inteligências artificiais que estão sendo muito específicas. E é por isso que a gente precisa estar de olho nelas para conseguir que a gente aproveite o que ela melhor tem para nos mostrar. A gente tem visto aí que tem outras pessoas que eu convidei, que eu estou muito feliz que vieram, como a Cris, que veio lá de São Lourenço, em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. A Cris tem uma academia de ginástica, né? Eu tenho a outra convidada que é a Silvia, que esteve comigo em Curitiba na semana passada, num curso que eu fiz no Sesc lá, e ela tem, junto com a família dela, uma troca de óleo, e é muito legal porque vocês vão ver a oportunidade da gente usar a inteligência artificial aqui em como ela pode estar impactando os negócios de vocês. Antes da gente entrar na prática da inteligência artificial, eu quero mostrar um modelo que eu acredito que ela pode ser uma fórmula de sucesso para o uso da inteligência artificial e como a inteligência artificial ela vem impactando todos os negócios, né? Eu sugiro que vocês tenham perto de vocês um caderno, né, e um papel e uma caneta para anotar muitas dicas que eu vou dar para vocês. E quanto mais vocês anotarem durante a nosso bate-papo aqui, mais vai ser a chance de vocês estarem utilizando tudo aquilo que vocês vão aprender, principalmente para que você possa estar replicando e admitindo de uma maneira mais clara como essas tecnologias estão revolucionando os negócios. O que eu quero também combinar com vocês dessa nossa jornada é que a qualquer momento que você tiver uma dúvida, que tiver uma questão que você gostaria de perguntar, ou se você tem um comentário sobre algo que eu estou falando que você quer que eu explore, você, por favor, levanta a mão, porque eu quero que isso seja, esse nosso encontro seja o mais participativo possível. Então, você não tenha dúvidas aí de levantar a mão sempre que você quiser, que é terminando o que eu estiver falando naquela frase, a gente já vai ter espaço para vocês trabalharem. Tudo bem? Certinho por aqui, todo mundo que está comigo, vamos ver aí quem está com a câmera aberta. Silvia, Simone, tudo certo? Mariane, Miguel, Arcanjo. Legal, o Miguel também foi meu aluno na semana passada, muito legal ter aqui conosco, aqui nesse nosso grupo, né? Várias pessoas que já vêm conhecendo um pouquinho do meu trabalho e estão conhecendo também o trabalho do IPPE, que é esse Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, que faz esse trabalho tão importante pelo Brasil. O que eu estava comentando? Para você poder utilizar a inteligência artificial da melhor maneira, você tem que entender para que ela vai te ajudar. E por isso eu vou mostrar para vocês uma fórmula que eu venho utilizando com meus mentorados, com os meus alunos, que tem a ver como você pode estar aproveitando o contexto de negócios atual para poder fazer a diferença. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção para vocês é que a gente está falando da economia da paixão. Ó, vocês estão vendo aí na minha tela, ó, a economia da paixão é o título do meu terceiro livro.
né? O que que a economia da paixão ela mostra? Ela mostra que os negócios, eles precisam cada vez mais ter alma. Então, se você olhar aqui do pessoal que está no chat, né? O nosso amigo lá, o Valdir de Belo Horizonte, que é engenheiro, quando ele vai fazer um empreendimento, uma incorporação, aquela incorporação tem uma alma. Seja porque ela é uma incorporação para famílias de baixa renda que vão fazer o Minha Casa Minha Vida, seja porque ele tem um negócio que é para alto padrão, alto luxo, e ele quer estar fazendo com que as pessoas tenham o máximo conforto. Ele pode estar incorporando um edifício comercial para que as pessoas tenham as suas lojas. Ou seja, eles entendem por que que ele está fazendo aquela incorporação. Hoje, você dificilmente vai conseguir ter um negócio de sucesso se você quiser fazer isso só por dinheiro, né? Você tem que conseguir colocar a sua alma, o seu coração a serviço do negócio. E isso faz a diferença muito grande. Então é por isso que a gente chama como pano de fundo para o mundo dos negócios, hoje você ter a economia da paixão. Então a Roberta, a Miriane, que estão conosco aqui, que chegaram recentemente com a câmera aberta, Paulo, eles têm que entender aquilo que motiva eles na vida e como eles transformam isso em negócio. Descobrindo isso, você tem o segundo passo, é o que a gente chama de vaca roxa. Quem é meu aluno já conhece essa expressão. Quem não é, talvez já não esteja falando, esteja ouvindo pela primeira vez. O que que significa ser a vaca roxa? A vaca roxa significa você ser algo diferenciado. Né? Quando você está passando de carro por um campo e tem um monte de vaca lá pastando, se você enxergar uma vaca roxa, provavelmente vai te chamar a atenção. E é isso que a gente precisa, né? Quando o nosso amigo ali tem um negócio de lojas, né? O Fernando, ele provavelmente tem uma loja no Mercado Livre, pode ter na Amazon, pode ter na internet, tem dezenas de outras lojas na internet. Mas tem uma loja dele que é específica, que é essa loja que é uma vaca roxa. Então a gente acredita hoje que você ter um negócio, você precisa ter um diferencial no seu negócio. Se você não tiver um diferencial no seu negócio, sabe o que que o cliente vai pedir para vocês? Vamos ver quem pode dizer aí no chat. Quem não tem diferencial, sabe o que que o cliente quer? Completa essa frase. Se você não tem diferencial, o cliente vai pedir o quê? Deixa eu ver aqui. Preço, exatamente. Desconto. Certo? É isso que ele vai pedir. Porque você não tem diferencial. Ah, eu tenho eu posso comprar na loja de óculos da Miriane, eu posso comprar da Célia. As duas são iguais. Qual que eu vou comprar? Eu vou comprar na que for mais barata. Então, você acaba perdendo dinheiro quando você não tem um diferencial, né? Então, por isso que você tem que ser uma vaca roxa. Quando você é uma vaca roxa, tem o segundo aspecto. Você tem que escolher um nicho de clientes. Né? Então, você tem que escolher um segmento específico. Quem tem atende a todos, não atende ninguém. Né? Essa frase você pode escrever para você aprender, porque quando você quer atender todo mundo, as pessoas têm expectativas diferentes. Então, por exemplo, a Silvia. A Silvia tem um negócio de troca de óleo. Tem gente que vai estar buscando lá a rapidez. Tem gente que está buscando a qualidade. Tem gente que está buscando a conveniência de agendar o serviço. Tem gente que está buscando a confiabilidade. Mas se você for atender todos esses requisitos, todos na mesma proporção, provavelmente você vai confundir o seu cliente. Porque tem gente que está querendo chegar ali e ser rapidinho atendido. Tem gente que tirou o dia para fazer a troca de óleo. Ele quer chegar lá, quer conversar, quer contar quanto tempo ele tem aquele carro. Ele quer dizer o quanto aquele carro é importante para ele. Ele quer acompanhar o serviço.
Já tem o outro que não quer deixar o carro, fica o carro aí, eu vou pegar mais tarde porque eu não tenho tempo para perder aqui. Ou seja, você tem que escolher o seu cliente para que esse seu cliente valorize aquilo que você faz. Pelo que eu estou vendo, a Rosemary está fazendo algumas peças ali, está dobrando umas peças. É isso, Rosemary? Você está trabalhando com o quê? Abre o seu microfone, porque eu fiquei curioso aqui de ver você trabalhando. Eu Tudo estou bem? costurando, professor. Boa tarde. Legal, boa tarde, maravilha, está costurando, né? E você É, acha quem é o seu cliente? O que que seu cliente busca principalmente, Rosemary? peraí, pergunta de novo. Que- Hoje o que- meu. quem é o seu cliente principal? O que que ele busca quando pede o seu trabalho? Ele busca resolver alguma coisa com relação ao vestuário, né? Que ele Legal, e comprou, não tá bom, ele quer resolver para que fique bom. maravilha. E mais ou menos são mulheres, são homens, são crianças? Quem é o principal público que você tem? O professor picou agora, a minha internet está meio ruim. Fala de Tá bom. novo. Qual é o principal cliente que você atende? São mulheres, são famílias, são crianças? Eu atendo todo, mulher, família, criança. Legal. O meu público é bem variado. Variado, era sobre isso que a gente estava falando, né? Quando um público é muito variado, você vai ver que a dificuldade de, às vezes, eles vão para precisando muito desconto e muito preço, né? Porque você tem uma variedade muito grande de serviços. Né? Se você conseguir escolher um determinado público, né? Então, por exemplo, você pode estar fazendo ajustes em vestidos de festa. Né? Se você provavelmente fosse especializada nisso, quando alguém chegasse para você com um vestido de festa, provavelmente não pediria desconto, porque você sabe do seu diferencial. Por isso que a gente sugere que a pessoa tenha um nicho de mercado, né, um cliente principal para que ela possa estar atuando. Assim que você tiver esse cliente principal, você vai ter a oportunidade de estar fazendo basicamente três grandes funções. A primeira função, conquistar clientes e vender para esses clientes. Você tem a segunda questão, que é entregar para esses clientes. E por último, você vai provavelmente fidelizar e pedir indicação para esses clientes. Tudo isso que a gente está falando, ele é uma fórmula que, de alguma maneira, serve para todos vocês aqui que estão querendo abrir negócios. E a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de estar apoiando todos esses processos. Né? Então, por exemplo, vamos começar aqui a mostrar um pouquinho sobre o potencial da inteligência artificial. Se a gente, eu vou interromper essa minha tela aqui e vou colocar aqui uma inteligência artificial no ar para que vocês possam estar vendo um pouco do que eu estou falando. Olha só. É, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que eu ainda não conheço, Roberta Lidiane. Vê se o seu áudio está funcionando bem, por favor. Oi, boa tarde. Tudo bem, Roberta? Você tem um negócio próprio, querida? Você está falando da onde? Não, não tenho ainda, eu sou de Belo Horizonte, eu estudo marketing digital, eu quero vender, mas ainda eu não comecei, estou só estudando ainda e quero, né, juntar as minhas vendas, com certeza, com inteligência artificial. Legal. E você está pensando em criar uma loja de quê? Ou uma Primeiramente, eu fábrica, quero, um não, eu serviço? quero vender produtos sem aparecer no começo, né? Para depois eu vir aparecer e depois que eu tiver mais experiente, ver que rumo, né, que eu vou tomar nas vendas. Eu estou Legal. bem no começo. Legal, mas que tipo de produtos, para que tipo de cliente você imagina? É comida, é serviço, é alimentação, é eletrônico? O que está Eu, passando na sua tipo, cabeça? primeiramente, eu quero começar com produtos para casa, porque as mulheres, elas têm um consumo maior, né? Uhum. Então, ou produtos de casa ou cosméticos. Então, eu não decidi meu nicho ainda.
Legal, mas você está pesquisando, então. Eu estou estudando e pesquisando. Legal. Olha só. Então, por exemplo, aqui usando a inteligência artificial, eu estou usando aqui o ChatGPT como um primeiro exemplo. Ó. A gente poderia ter a capacidade de você estar utilizando a inteligência artificial para te ajudar a criar negócios que sejam para casas. Então, olha só, você está vendo aí a minha tela, né? Eu estou usando aqui a inteligência artificial do ChatGPT. E ele tem aqui a capacidade de me dar soluções criativas. Então, olha só, como que eu posso perguntar para ele aqui, ó? Me dê ideias criativas para que a Roberta, em Belo Horizonte, possa criar negócios que tenham a ver com decoração. É isso mesmo, né, Roberta? Decoração e artigos para casa, que você falou, né? Isso, utensílios para casa, cozinha, E essas coisas. cozinha. E eu posso pedir para a inteligência artificial me dar essas ideias. Se eu colocar aqui nessa inteligência artificial, você vai ver que essa inteligência artificial está sugerindo aqui, ó, por exemplo, você criar um estúdio que crie peças de decoração e utilitários. Uma loja que aproveite materiais reciclados, feitos de madeira, vidro reciclado, que você possa fazer um workshop de decoração com afeto, para engajar comunidades e fazer com que a sua marca ganhe relevante. Você pode fazer uma curadoria para indicar produtos para essas mulheres. Você pode fazer uma loja só com artistas locais que valorizem a cultura mineira. Você pode estar fazendo o trabalho que diz respeito à sustentabilidade, criando itens que não usem o plástico, que usem o cimento ou outras formas naturais. Né? Você pode estar integrando vários utensílios para poder fazer a diferença. Você pode estar adaptando a moda ao lar, conectando estilo e decoração. Você pode estar usando louças para colocar arte nessas louças. Você pode simplificar os utilitários para que as pessoas possam utilizar menos utensílios domésticos. Então, veja só, em 2 minutos, eu tenho aqui a capacidade de gerar uma capacidade grande de ideias. E isso é uma das formas de você usar a inteligência artificial. Ou seja, ela é um repositório de ideias que vai fazer com que você possa estar utilizando essa capacidade de ter na inteligência artificial uma base de conhecimento que seja muito grande, que possa estar auxiliando o teu negócio. Então, esse é um primeiro exemplo de como você pode estar usando a inteligência artificial para que ela te dê ideias de negócio. Você gostou de alguma dessas ideias que ela deu, Roberta? Eu gostei, eu já fiz isso já, sabe? Uhum. Mas são muitas opções, né? Ela responde muito rápido, ela me dá muitas opiniões. Ela já perguntou se eu quero montar loja. Uhum. É uma coisa estrondosa, né? Igual eu uso ela muito para conversar comigo, sabe? Para Que tirar minhas legal, dúvidas. Eu uso ela muito. Eu falo que é uma das minhas melhores amigas hoje em dia. que legal. Mas E qual é a inteligência artificial que você usa mais, Roberta? eu tô no site GPT, mas é a forma gratuita, né? Uhum. Eu não tenho a forma paga ainda, mas assusta um pouco, porque é muito rápido. Eu acabei de perguntar, ela já me dá umas 10 opções, assusta um pouco. Que Mas eu legal. pretendo usar ela bastante, sim. Legal, muito obrigado aí pela sua contribuição. Espero que você goste. Obrigada a Daqui a pouco eu você. volto com outros exemplos aqui de outras pessoas, tá bom? Então, Ok, isso obrigada. é um exemplo de como você pode estar usando a internet, a inteligência artificial,
para os negócios, para ela que te dê ideias de como inovar. E a gente vai ter a oportunidade de fazer outros exercícios aqui com quem quiser, né? Quem tiver alguma demanda que quer botar no chat ou abrir a voz, pode colocar aqui que a gente vai estar fazendo demonstrações online em tempo real de como você pode estar utilizando a inteligência artificial. Enquanto isso, eu quero responder uma pergunta que chegou aqui no chat do Valdir. O Valdir acha curioso e que com tantos recursos e tanta realidade, por que que ela se chama inteligência artificial? É uma ótima pergunta, Valdir. O que acontece é, ela é uma forma de diferenciar da inteligência natural, né? Então, a inteligência natural, ela vem trazendo uma série de recursos que você, ao longo da vida, teve a capacidade de unir para que ela crie aquilo que a gente chama de uma sinapse. Né? O que que a gente chama, o que que é a palavra sinapse? A palavra sinapse tem a ver quando você junta várias informações que você tem acumulado dentro do seu cérebro para que você possa ter uma ideia, para que você possa realizar uma tarefa. E isso é uma inteligência natural. Quando você tem uma inteligência artificial, ela apenas se baseia em conhecimento prévio. Só que hoje o que acontece, esses modelos LLM, que vocês já aprenderam essa palavra, que é o modelo ampliado de linguagem, eles têm praticamente todo o conhecimento humano já atrás deles, né? Já processado lá na sua memória. Então, quando você coloca um determinado comando, né? E esses comandos na inteligência artificial a gente chama de prompt, né? Que você tem um comando que você dá para a inteligência artificial. Esse comando ele faz com que a inteligência vá lá no seu banco de dados e lá no banco de dados ele começa a processar e a pesquisar tudo e ele te mostra o resultado. É por isso, então, que se chama inteligência artificial, porque ela não é natural, ela é de forma um comando de computador que ele está processando através de um conhecimento prévio aquilo que você solicitou. Ou seja, não tem nada de humano nessa resposta. Ele é um comando mecânico, feito com zeros e um. Né? Zeros e uns. Né? Você sabe que toda a base da informática é 0 e 1. Né? Então, quando você tem esses comandos, ele faz com que as pessoas possam estar se utilizando de uma inteligência que não é minha. Né? Então, eu posso pedir para o chat GPT, né, ele me dizer como que eu posso estar construindo algo que eu não sei. Então, se eu não sei fazer um manjar branco, eu posso pedir para que ele me dê uma receita de manjar branco. Ah, eu não sei como fazer um projeto de eletricidade para uma casa, ele pode me dar essa resposta. Então, por isso não é uma inteligência natural que vem do ser humano, mas é uma inteligência artificial que vem de comandos do computador. E é por isso que a gente chama de inteligência artificial. Tá bom, Valdir? Respondida aí sua pergunta? A Márcia perguntou assim: além do Chat GPT, Gama e Canvas, quais outras ferramentas de IA você recomenda para empreendedores? É uma ótima pergunta também, Márcia, mas você vai entender o que que você quer fazer. Aquela imagem que eu estava mostrando, ela vai te mostrar que um empreendedor ele tem muitas funções, né? Então você pode usar alguma inteligência artificial para capturar clientes, para vender para clientes. Você pode ter inteligências artificiais que são para entregar produtos e serviços. Você tem para fidelizar clientes e para vender mais para esses clientes, para criar anúncios, para criar vídeos, para criar textos, para gerenciar redes sociais.
Então, você precisa, às vezes, Márcia, ter uma questão um pouco mais específica de qual é a tarefa que você, como empreendedora, está querendo a ajuda da inteligência artificial, porque dessa maneira a gente vai poder estar vendo qual a IA que vai fazer maior sentido para você. Né? Então, é mais ou menos como as ferramentas. Hoje você tem dezenas. Né? Você pega uma metáfora com um pedreiro. O cara vai ter lá um cinzel, ele vai ter um martelo, ele vai ter uma régua, ele vai ter um serrote, ele vai ter uma maquita, ele vai ter uma trena, ele vai ter uma pá de pedreiro, ele vai ter um monte de ferramentas, né? Só que em determinadas tarefas, ele vai estar precisando de uma determinada ferramenta. Então, para a inteligência artificial, o que acontece é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você tem essa necessidade de algo específico, aí sim você vai ter uma capacidade de te indicar qual a inteligência artificial que é mais específica. Mas, de uma forma geral, hoje você tem três inteligências artificiais que são as mais genéricas e as mais conhecidas. Eu até preparei um slide com o nome das três para mostrar para vocês, que são essas aqui, ó. O ChatGPT, né? Você tem o Copilot e você tem o Gemini. E as pessoas, ou Gemini, como as pessoas dizem, que é a inteligência artificial do Google. E as pessoas normalmente perguntam qual é a melhor IA. E sabe qual é a minha resposta? É a que você usa melhor. Essa é a melhor IA. Né? Não existe. Elas, umas são tão boas quanto as outras, mas aquela que você usa melhor, que você trabalha melhor, você pode estar tirando mais recursos. Essa é a melhor que você pode estar utilizando. Né? Porque não adianta você estar conhecendo um monte de inteligência artificial, mas que você, às vezes, não tem essa capacidade de estar tirando o resultado dela. Né? O Dario perguntou sobre o DeepSeek, né? É uma ótima pergunta aí, Dario. O DeepSeek faz parte de um conjunto de inteligências artificiais que vem lá da China, né? E a China tem uma capacidade inovativa muito grande. Né? E o DeepSeek ele tem um diferencial que é a capacidade de estar utilizando de forma gratuita, muito leve, muito rápido, né? Ele usa menos energia que as outras IAs, né? Para vocês saberem, hoje a inteligência artificial, como uma empresa como a OpenAI, né? Que é o nome da dona do ChatGPT, né? Se chama OpenAI, eu estou botando aqui no chat, é a dona do ChatGPT. Existe um estudo que mostra que apenas os computadores da OpenAI rodando o ChatGPT, eles têm um consumo anual de energia similar a um país como a França. Vocês viram o que eu falei? Só o ChatGPT com a OpenAI consome de energia uma capacidade mais ou menos do tamanho de toda a população da França de energia. Então, há hoje uma questão ecológica muito grande por trás desse desafio da inteligência artificial. O DeepSeek não. O DeepSeek, ele é uma inteligência artificial que ela é mais enxuta, ela usa menos recursos computacionais e ela entrega resultados tão bons quanto. Mas se você for ver para o usuário final, Dario, eu acredito que a diferença ela não é muito grande, né? Porque o que acontece é, de novo, você precisa explorar muito bem os modelos. Um exemplo bacana de comentar sobre isso é o fato, por exemplo, do Gemini estar lançando novos produtos e novos modelos praticamente a todos os dias. Né? Então, o Gemini ele vem criando modelos que são para programadores, para quem quer fazer imagens, para quem quer fazer pesquisas em livros, em materiais muito extensos. Tudo são especialidades que o Gemini vem criando. Quando você olha esse tipo de solução,
ela vai estar sendo melhor explorada por aquela pessoa que está usando o Gemini todos os dias. Então, quando você começa a usar um pouquinho de Psique, um pouquinho Copilot, um pouquinho Gemini, um pouquinho ChatGPT, provavelmente você não está utilizando nenhuma delas direito. Né? Então, a minha sugestão sempre é que você tenha a capacidade de, se você está se dando bem com o DeepSeek e ele está te dando bons resultados, investe cada vez mais nele. Né? Se ele não está te dando bons resultados, vai para um outro modelo para ver se você vai conseguir um resultado ainda melhor. Mas, se você for ver, é mais ou menos como hoje você comparar com um carro. Né? Se você for comparar um carro da Toyota com um carro da Honda, com um carro da Nissan, só para a gente poder ficar em carros que vêm de países da Ásia, né? E eu perguntar qual é o melhor, você não vai ter um resultado único. Né? Tem gente que gosta de Nissan e vai dizer que o Nissan é o melhor. Tem gente que gosta de Honda e vai dizer que o Honda é melhor. Tem gente que gosta de outros modelos e Toyota e vai dizer que ela é melhor. Então, você vai ter, às vezes, uma questão de capacidade de adaptação dessa inteligência, desse uso da inteligência artificial, assim como você vai ter com o próprio carro. Um outro exemplo é você falar sobre sistemas operacionais de celular. Se você for ver, tem gente que utiliza o Android e adora. Tem gente que usa o iOS, né, que é o da Apple, e adora. E aí as pessoas ficam dizendo, mas o iOS é melhor. Não, mas o Android é melhor. E, na verdade, os dois são muito bons. Só que tem gente que usa o iOS e não se adapta com o Android e vice-versa. Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela passa mais ou menos por essa mesma realidade atualmente, né? É importante a gente ter a clareza de que hoje, as grandes empresas de tecnologia, e nós estamos falando de Microsoft, nós estamos falando de Google, estamos falando de OpenAI, estamos falando dessas empresas como NVIDIA, SAP, né, a própria empresas brasileiras como a TOTUS, RD Station e outras, elas estão totalmente dedicadas a melhorar os seus modelos. Então, a cada dia que você acorda, você tem uma novidade nessas inteligências artificiais. Então, a ideia é que você escolha uma e que você possa estar utilizando essa uma de uma forma bastante profunda, né, para que você possa tirar todo o resultado que ela é capaz de dar. Pode falar, Dario, por favor. Não, uma questão que eu tenho é dentro disso que tu fala aí, assim, à medida que tu vai conversando com uma inteligência, ela vai entendendo o teu estilo, teu perfil, a tua tocada, e ela vai aprimorando esse conhecimento em cima de ti, ou tanto faz? Sim, a grande maioria delas, sim. A grande maioria delas vai tendo um histórico de conhecimento dos usos que você está fazendo dela e ela tem a capacidade de estar dando melhores respostas. Ó, se você for ver aqui, essa primeira brincadeira que eu fiz aqui com o ChatGPT, né, deixa eu ver qual é a tela que eu estava utilizando aqui. Ó, essa aqui, deixa eu compartilhar de novo, né? Só para vocês verem aqui. Aqui embaixo você está vendo que ele está dizendo aqui, ó, resposta satisfatória ou resposta insatisfatória. Esse é o tipo de feedback que ela entende qual é o tipo de resposta que você gosta. E isso ela vai estar te apresentando esse tipo de resposta cada vez melhor. Né? E isso é algo que ela vai aprendendo, assim como o histórico, né? Então, se você está perguntando coisas de contabilidade, se você está perguntando coisas de finanças, ela vai estar indo nessa direção. Assim como você tem a capacidade de estar tendo temas que você gosta. Você pode usar
né, como a Lidiane, a Roberta ali estava falando, que é a melhor amiga dela. Então, às vezes, pode estar utilizando a IA para assuntos pessoais. Às vezes, você vai estar usando para corrigir provas e ela vai entender que você é um professor. Às vezes, você está usando para fazer a projeção e o projeto de prédios e ela vai estar entendendo que você é um engenheiro. Então, ela vai sim acumulando conhecimento sobre você. Por isso que é melhor você utilizar o máximo que você conseguir né, até que ela não entregue aquilo que você esteja querendo e você possa experimentar as outras. Mas, assim, é importante que você se dedique para você estar utilizando todos os recursos e, principalmente, estar atento a todos os recursos que a inteligência artificial vem capaz de estar proporcionando. Muito obrigado, Dario. Vamos ver, gente, quem mais? Quem quer fazer alguma pergunta, né? Porque eu quero voluntários para a gente poder fazer algumas demonstrações, né? Então eu quero mostrar para vocês como a gente pode criar site, como que a gente pode criar postagens para redes sociais, né? Como a gente pode estar criando elementos para vídeos. Tudo isso a gente vai ter tempo aqui para poder criar, mas é importante que a gente tenha a possibilidade de estar tendo voluntários aqui para que a gente possa estar fazendo algo que tenha a ver com vocês. Então, por exemplo, quem que quer aí para a gente criar um site aqui na internet, rapidinho, quem gostaria de ter um site novo para o seu produto, para o seu serviço, para que a gente possa estar mostrando como na prática isso acontece? Pode levantar a mão aí, que os seus desejos serão atendidos desde já. O importante só é que a internet esteja relativamente boa para que a gente possa conversar. Quem gostaria de ver aí a criação de um site em tempo real? Quem quer levantar a mão, por favor? Quem tem já um negócio, uma ideia de negócio mais consolidada? Silvia, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui seu microfone. Ó, deixa eu mostrar aí. Abra aí, por favor, o seu microfone. Vou pinar você também aí, Silvia, para você também ficar em tela grande. Vamos criar um site aí para sua loja de troca de óleo, pode ser? Você só tira aí abre o microfone, por favor. É só clicar ali no microfonezinho. Ótimo, obrigado. Isso, vamos criar um site. Legal. Olha só, como a gente estava conversando, alguém colocou ali no chat, existe um aplicativo chamado Gama App. Eu vou colocar ele aqui no chat também, que ele é gratuito. Você pode, enquanto você assiste essa aula, você pode estar criando uma conta gratuita nele, chama Gama App, e ele cria sites. E ele cria sites de uma forma muito rápida e muito simples, certo? Então, vamos ver aqui, Silvia, para a gente começar. Olha só, eu vou criar um novo site aqui com inteligência artificial. Eu vou clicar aqui, ó, em criar novo e vou botar aqui, ó, gerar um site a partir de um prompt de poucas linhas. Então eu vou fazer uma rápida demonstração. Vamos começar aí, Silvia, a dizer o que que a gente quer. Então, vamos colocar aqui. Quero criar. Eu vou botar aqui, ó, página da web. Isso vai permitir que ele crie um site. Quero criar um site para a empresa. Como é o nome da empresa, Silvia, por Super favor? troca, super troca JR. JR. Legal. A empresa é especializada em troca de óleo para Isso, carros. Troca de óleos e filtros, né? isso. Só isso, é. Óleos e filtros. E fica localizada aonde? No Fazendinha, em Curitiba, Paraná. Legal. Qual é as sessões assim que você imagina que o site poderia ter?
Produtos, orçamento, WhatsApp, Que tem contato, né? espaço para produtos. Um formulário para contato e solicitação de orçamento. Eu acho que seria legal ter depoimentos de clientes, né? Certo. O que mais? Tem espaço para produtos, formulário para contato, solicitação de orçamento, depoimento de clientes. Pode ter um pouquinho sobre Localização. história, né, da empresa. O Localização para ir direto endereço no e, Google, endereço e Google, localização. Google Business. Uhum. Legal. Mais alguma coisa? Ah, tá bom. Tá ótimo. Vocês viram então que nesse aplicativo você entra com poucas informações e ele tem a capacidade de já gerar. Quando ele coloca aqui a palavra contorno, é o que a gente chama em português de resumo, tá bom? Então eu venho aqui e ele vai botar um resumo, um sumário desse site, né? E ele vai estar mostrando um pouquinho para a gente o que que ele vai estar colocando. Então ele colocou aqui. Super Troca JR, troca de óleos e filtros no Fazendinha, em Curitiba. Empresa, depois ele botou aqui, fundada no bairro Fazendia. Qual é o ano que ele foi fundado? 2008. 2008. E são especialistas em filtro de óleo, origem familiar, anos de tradição, foco no atendimento de excelência e confiança. Depois se botou aqui produtos e serviços, troca de óleo, substituição de filtros de ar, óleo e combustível, disponibilidade das principais marcas como Lubrax, Mobil, Shell e Castrol. Vejam que ele que Nossa. está propondo isso, hein, gente? Olha só, não foi eu, Uhum. hein? Tá vendo? Estoque de filtros MAN, Fran, Tecfil e originais. Você me corrige aqui, tá bom? Equipamentos modernos e espaços seguros para o seu veículo, promoções mensais e pacotes para frotas. Isso é verdade? Tem isso, Silvia? Promoção para frota, não, mas a Mas gente tem sempre quer procurar trabalhar com pa- frota, sabe? pacotes e ele está dizendo que é condições especiais para frotas. Então, é Você uma ideia que podemos ter, não temos isso ainda. legal, mas é que para frotas o bom é que, por exemplo, você possa ter, por exemplo, um faturamento mensal, né? Não precisa cada carro que vai lá pagar, entendeu? Você Ai, tem uma professor, condição. não, realmente nós temos alguns clientes que têm frota de Uber e a gente faz isso, junta e no fim do mês faz um valor total Isso, e paga. legal. Nós temos. Aqui, então, ele está pedindo solicitar um orçamento, depoimentos de clientes, localização. Ele colocou aqui Rua Major Heitor Guimarães, 800 Fazendia, tá certo? Não, tá errado, a Estrada Qual Velha do é? Barigui. Então, tá bom. É que ele coloca aqui o que ele acha. Então, vamos botar. Rua, Uhum. Estrada Estrada Velha do Barigui. Cento, Barigui. isso, 119. Uhum, legal. Local de fácil acesso com estacionamento, tem? Não, é na rua. É fácil É, acesso, mas o pessoal põe aham, o carro na rua que fica bem em legal. frente. Dúvidas? Qual o intervalo, qual o tempo ideal para a troca de óleo? Possuem garantia? Quais cartões atendem final de semana? Ele está sugerindo um negócio de você ter algumas perguntas mais frequentes e fale conosco. Qual é o telefone fixo? É 41 Uhum. 3245 1886. E o WhatsApp tem? Tem 41 9 Uhum. 9279 Uhum. 3669. Legal. E o e-mail você tem para usar? O e-mail é meio fora da casinha. É Primospeca. Primos com O, Hum. PC, Primos, PECA, P de peça. Ah, É PEC. Peca, @hotmail.
Esse e-mail é algo que dá para melhorar, hein, Silvia? Você Pois criar um é, e-mail de vocês, @jr é. filtros, né? Isso aí é bem simples de fazer, tá bom? Uhum. Vamos lá. Dei horário de funcionamento, segunda a sábado, às 8 às 18. Não deve estar certo isso aqui. Deixa eu ver qual é que é. Segunda, sexta, 8 às Uhum. 18. Hum. E no Sábado das sábado? 8 ao meio. Sábado das 8 às 13. Legal. Então vejam só, pessoal. Aqui a gente está rapidinho fazendo um primeiro trabalho, né? E vejam que isso aqui poderia virar tanto um site como uma apresentação comercial. Com relação às cores, dessas cores que eu estou te mostrando aqui na tela, qual é as cores que você acredita que tem mais a ver com vocês aí? É a cor daquela empresa Ipiranga, amarelo e azul. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ele está me mostrando aqui ver mais. Onde é que ele está, esse ver mais aqui? Ele está botando ver mais, mas eu não estou conseguindo ver. Eu vou botar aqui esse amarelo e azul. Uma coisa aqui, ver mais. Ah, tá, aqui amarelo. Mostrou. Vamos ver se a gente acha um amarelo e azul. Amarelo e azul não tem. Eu vou pegar esse amarelo aqui e depois a Tá. gente, a gente usa e a gente troca esse verde. Lá a gente troca por um azul. Tá vendo? Ó? Hum, Tá bem? Eu vou selecionar esse aqui por enquanto. Depois a gente troca pelo azul. Aqui ele vai colocar a quantidade de texto que ele quer, né? Eu vou botar meio. Eu vi já que o Paulo colocou uma pergunta para mim no chat. Eu já vou ver, tá, Paulo? Só vou terminar esse atendimento aqui. Aqui as imagens ele vai criar. Então eu posso botar aqui imagens de carros, né? uhum. Carros mais modernos, carros antigos, né? Carros bem cuidados, né? Eu posso colocar aqui algumas informações que você pode estar colocando. E agora prestem atenção, gente, porque agora é que a mágica acontece. Olha só, ele cria em tempo real esse negócio. Olha só, ele vai criar o site para gente em tempo real. Olha aqui, ele está gerando. E veja, isso aqui é algo que em poucos minutos ele vai estar criando o seu site, olha só. E ele faz tudo aqui na frente da gente, assim, ó. Hum. Eu trabalhei muito tempo com a área de TI, professor. Fui programadora, fui analista de sistemas de negócio. Isso aí tudo a gente faz na mão. Agora não tem, não precisa mais, né? Não, não precisa mais, né? E olha só que você tem essa informação, mas imagina quem não tem essa informação, né? Então, se Uhum. você for ver, a gente vai ter aqui a possibilidade de estar criando, e ele criou um site já em tempo real, tá vendo aqui para você, ó? Nossa. Olha Eu tô só. que nem eu tô que nem a eu tô assim surpresa. Legal, olha só, a gente ainda pode fazer aqui, ó, a história do tema, por exemplo, eu posso editar o tema, né? E como eu falei aqui, eu posso ter a coisa de editar esse tema e trazendo, por exemplo, isso que está em preto, eu posso trazer para esse azul mais perto do azul da Ipiranga, como você colocou. Ó, Sim. tá vendo? Uhum. Ó, eu vou botar aqui. Deixa eu botar aqui, editar. Onde está você? Tema. Deixa eu pegar aqui minha tela, que está aparecendo aqui um pouquinho para o lado. E ele vai aqui. Eu vou editar. Então, essa cor aqui, eu vou querer que ele bote azul. Legal. Essa cor do corpo também eu vou querer que ele coloque mais ou menos no azul.
Então, tudo isso eu posso estar fazendo em tempo real aqui, né? Não tem nada combinado com a Silvia, é tudo feito aqui na hora, né, gente? Então, eu Ixi. vou pegar aqui. Legal? Eu vou. Se eu tivesse aqui o logotipo, eu poderia já subir o logotipo da Silvia. Vou salvar aqui o tema, né? Uhum. E vou pedir para ele fazer essas alterações aqui a partir do que a gente criou. Olha só. Feito essas alterações, né? Eu venho aqui, ó. Vou pedir a cor para que ele bote esse azul, tá vendo, ó? Uhum. Ó, eu vou pedir para ele colocar aqui, ó, mais azul também, né? Tudo ele vai estar modificando, né? Se eu quiser que ele modifique aqui, ó, eu vou vindo aqui e ele vai estar modificando exatamente quais são as cores que eu quero, assim como as próprias imagens que ele está colocando, ó. Aqui tá vendo que esse Fale Conosco, ele ficou de um estilo um pouco, os números não estão aparecendo, né? É. Eu posso vir aqui e pedir para que ele tenha uma outra capacidade de mostrar esse layout de uma outra forma. Então, por exemplo, eu posso botar aqui caixa de texto, eu posso pedir para ele colocar imagens com texto. Ele pode colocar aqui ícones com texto, tá vendo? Ó? Eu posso estar Uhum. modificando do jeito que eu quiser para que ele possa estar criando aquilo que eu acho que é mais interessante, ó. Então, eu tenho aqui essa possibilidade de estar modificando esse site já. E se eu quiser, eu publico esse site. Ó. E agora eu vou colocar aqui no chat para que você possa ter a capacidade de vir. Eu já vou responder todas as perguntas que estão no chat, não se preocupem, deixa eu só terminar aqui, tá bom? É, e aí, deixa eu pegar uma coisa aqui, ó. O Valdir perguntou se está sendo criado pelo Gama app. Sim, pelo Gama app, mas é assim que digita, ó. Como tem muitos gamas, Valdir, é como eu coloquei aqui no chat, ó, gama.app, tá bom? Ó. A outra pergunta que o Valdir, que é o que foi feita, a Patrícia perguntou se pode colocar fotos. Sim, sim, eu posso. Ó. Se eu pegar aqui, Super Troca JR Curitiba. Ó, aqui eu peguei aqui uma foto, vou botar aqui em tempo real, downloads. Vou botar aqui JR Curitiba, tá bom? Eu posso vir aqui, por exemplo, e pedir para ele colocar um espaço aqui para uma foto, ó. E ao invés dessa foto aqui, eu venho aqui e peço para subir uma foto. Então eu posso subir a foto que eu acabei de baixar da internet, que eu espero que esteja correta, que é essa imagem Sim, aqui, né? sim. Legal? Ó. Então essa foi a Uhum. foto que ele subiu, né? E eu estou pedindo para ele publicar, assim como eu posso. Estou esperando aqui que ele publique para que a gente possa estar mandando para vocês. Então, só respondendo a pergunta da Patrícia, sim, tem como colocar assim as imagens. Ele está colocando aqui, eu posso estar trocando essas imagens por outras imagens que eu encontrar da internet, da própria JR, ou fotos que eles tiverem tirando lá, né? Então, tudo isso eu posso estar pegando e colocando aqui em tempo real, ó. Eu vou salvar essa imagem. Venho aqui, seleciono essa imagem aqui, venho aqui, faço upload de imagens. Vou pegar essa outra foto aqui também, que é da JR, ó, Hum, certo? Então, eu vou sei. substituindo todas as imagens em tempo real
para que você possa estar tendo esse site. E assim que terminar de girar aquela bolinha lá na frente, o site vai estar no ar, né? Então, aquela pergunta. Qual é uma inteligência artificial boa para empreendedores? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o Gama app. Mas você precisa ter essa visão de que você precisa ter algo que seja importante para você. Você tem que chegar e saber que você quer fazer um site. Você tem que chegar e saber o que que você precisa, o que que você está querendo fazer, para que ela possa ter essa capacidade de ter essa resposta rápida, né? Então, dessa maneira, é uma forma de você estar fazendo um site em poucos minutos. Assim que ele terminar de publicar, a gente já coloca aqui o site para que vocês possam estar acessando em tempo real. E aqui a gente pode estar fazendo depois uma outra demonstração com outro empreendedor, se assim quiser. Alguém quer fazer aí uma apresentação comercial ou conteúdo para redes sociais? Vamos ver quem tem um outro voluntário ou voluntária que queira falar aí os seus dados para que a gente possa em tempo real estar trabalhando. Tem alguém que tem interesse em ver o Gama app trabalhando em tempo real? Me conte aí para eu poder já mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela para ver qual a opinião de vocês com relação a essa primeira demonstração. O que que você achou aí, Silvio, do que você viu? Nossa, professor, Hum, como programadora, não especificamente de site, porque a minha época uhum, é muito das antigas e eu sei o trabalho que dá fazer isso por trás, é uma coisa que leva, olha, não sei, meses. E isso foi no estalo de dedos, né? Eu uhum. acredito que a ferramenta é intuitiva, você vai e consegue devagarzinho ir fazendo, mas no apertar um botão já saiu pronto o negócio, é fantástico. Uhum. Exatamente. Essa é a grande vantagem aí da mídia social, que é da inteligência artificial, é quando você sabe o que você quer, né? E você tem, então, a condição de estar comandando, né? Fazendo com que a inteligência artificial seja capaz de estar mostrando o, aquilo que você deseja. Mas veja, se você chega e diz para a inteligência artificial, eu quero um site, ela vai ficar um pouco confusa. Né? Então, é importante que Hum. você tenha essa visão de como você quer o site, quais as seções que você quer o site, porque isso tem aí a possibilidade de você poder estar fazendo algo que tenha essa rapidez, né, que a inteligência artificial normalmente ela está oferecendo. Então é muito bacana, né? Você pode entender que você pode estar também exportando, por exemplo, esse site, ele pode estar sendo gerado em PDF, né? Se você quiser mandar para alguém o seu site em PDF, né? É que a imagem que eu peguei, ela é uma imagem que ela tá com baixa resolução. Ela ficou meio pixelada essa aqui, ó. Eu vou ter que mudar essa imagem. Mas tá vendo que aqui ele já gerou um PDF, ó, em que você tem agora para mandar para os seus clientes esse PDF para apresentação, né? E a gente demorou segundos para poder fazer isso, né? Então, veja como é tudo muito rápido. E assim, se essa imagem ela não tá boa, né? Eu venho aqui e vou pegar uma outra imagem. Deixa eu achar uma imagem aqui que tenha maior qualidade. Vou ver aqui, imagens, ferramentas, tamanho grande. Essa aqui tá com tamanho grande, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mas essa também não tá muito boa. Tá precisando ter umas imagens boas na internet, hein, Silvia? Não tem Ah, imagens muito boas, não, hein? As imagens que ah, tem são imagens relativamente pequenas, né? E por isso que a gente está sim. tendo dificuldade de conseguir é, um resultado talvez ainda melhor por falta de imagens que sejam realmente muito boas, né? Vamos ver aqui A como é que gente faz tá. com
com celular, seria interessante a gente contratar um fotógrafo profissional nesse primeiro momento, assim, para a gente dar uma profissionalizada? Pode ser, ou trazer alguém que tenha uma experiência um pouco maior, né, com relação a tirar fotos digitais, porque as inteligências artificiais, hoje os celulares têm câmeras muito boas, né? Então, Hum, não necessariamente você vai precisar. O mais importante é ter um pouco de experiência. Eu vou colocar aqui, ó, no chat, ó. certo. Se você botar aqui, ó, eu botei no chat o site que eu criei para Silvia já está aí. Podem clicar no celular ou no computador de vocês. E o que é legal é que esse site ele já é responsivo, né? O que quer dizer responsivo? Ele vai se formatar de uma forma bacana, tanto para o celular quanto para o próprio computador. Tudo de uma maneira automática e o melhor, de graça. 100% gratuito, Nossa. tá bom? E, professora, onde que vai ficar registrado, assim, por exemplo, o registro BR, né? O Esse registro aqui, BR, deixa eu entender, o registro BR, você vai ter aqui, ó, como ter um negocinho aqui, ó, tá olhando a minha tela, tá vendo a minha tela? tô. Tá. Quando você bota configurações do site, você vai botar aqui domínios, e se você tem um domínio que é seu, você coloca aqui troca JR, é isso, né? Super Troca JR. Supertrocajr.com.br, daí você adiciona aqui o domínio, ó, e aí você vai lá no registro BR e você direciona e ele vai começar a responder no site certo. Só que Ah, aí vai ter a possibilidade, e você vai ter que ter um plano pago do Gama, que não é muito caro, mas é que entendi. você não vai precisar mais pagar um provedor de hospedagem também. Essa que é a diferença. Você vai pagar em torno de Ah, uns R$ 30 por mês, mas você não vai precisar mais pagar o provedor de hospedagem. Isso só se você quiser ter o seu domínio já vinculado, tá bom? tá. É que nós já temos lá um site lá que meu genro fez, mas eu Uhum. penso aqui nesse momento para o negócio das caixinhas, sabe? Legal. E também porque o que acontece é se esse site que seu cunhado fez, tem que ver se ele está devidamente atualizado. O bom Ah, do então. Gama é que você pode estar atualizando ele muito rapidamente, entendeu? Tá bom. O site, o pessoal está conversando aqui sobre o site que eu criei. É esse aqui, ó. Eu já falei, tem vários gamas. O que eu acessei é esse que está no site aí, ó. gamma.app. É assim que você entra nesse site que eu criei. Não existe existem outros gamas, tá bom? Obrigado aí, Silvia, por sua colaboração. Vamos ver quem são os próximos aqui que eu posso estar atendendo, porque a ideia da aula de hoje é ser bem prática mesmo, gente. Não adianta eu ficar falando coisas aqui que sejam teóricas, eu quero mais que vocês aprendam junto comigo. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Silvia. Deixa eu tirar você aqui do destaque. Deixa eu ver o que Tá. mais temos aqui no chat. Professor Marcelo. Como selecionar empresas de engenharia de médio porte para estudar a possibilidade de comprar minha empresa Promave Engenharia, que possui um acervo com atestados técnicos de projetos de engenharia executados pelo CREA? Legal. Essa é uma pergunta, né, que ele está querendo fazer para o próprio inteligência artificial. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer isso. Paulo, você pode abrir seu microfone aí, Paulo? Ok. Tudo bom? Você quer saber o nome de empresas ou o tipo de empresas? O nome, pode sugerir os nomes das empresas para eu encaminhar o convite e Legal, uma descrição correta da venda, qual o legal, objetivo. legal. Mas, Paulo, eu vou te dizer o seguinte, ó, eu tô com 30 e poucos anos de experiência. Para Certo. alguém comprar uma empresa, normalmente ele é um trabalho
que ele leva um tempo, né? É. A outra coisa é que as pessoas devem primeiro confiar em você. Antes das pessoas confiarem em você, provavelmente as pessoas não vão querer comprar a tua empresa. As pessoas precisam ganhar confiança em você. Eles me conhecem, a empresa funcionou durante 22 anos consecutivos, elaborando projetos de engenharia, principalmente rodovias, Legal. para o DR de Minas. E Legal, eu, mas você entende que o que eu estou querendo dizer é que você, antes de sair, é mais ou menos o que eu estou querendo dizer, é você querer sair com uma pessoa e você, nos primeiros dias, você meio querer casar, sabe? Então, Aham, a ideia é que você possa entender um pouco como você deve se preparar. Por exemplo, antes de perguntar o nome de empresa, eu vou pedir o seguinte, ó. Tá vendo? Minha tela tá no Gemini aí agora. Vocês estão vendo minha tela? nome, professor. Meu nome é conhecido aqui na Praça de Belo Horizonte. Legal, maravilha, maravilha, que bom, né? Mas Eu, mesmo assim, a gente pode pedir para a inteligência artificial assim, ó. Eu vou te dar uma sugestão, né? É o ok, seguinte, ó, me sugira ações que o empreendedor Paulo Marini pode fazer, tendo em vista que ele pretende vender sua empresa, né? Que Promave, é a Promave, eu vou copiar aqui. Promave Engenharia. é importante citar que nós dispomos desses Eu, atestados eu, válidos. eu já vou fazer isso. Só um minutinho que eu estou construindo aqui, tá bom? Só um minutinho, Paulo. Só porque eu preciso um pouquinho de tempo também só para formular aqui. Tendo em vista que ele pretende vender a sua empresa, né? Considere que ele é um. Eu vou ser engenheiro, né? Eu sou responsável técnico e Responsável técnico diretor da da empresa. empresa que é bastante conhecida no mercado mineiro, né? A gente pode dizer assim, eu vou copiar aqui, mineiro. Leve em consideração que, daí eu vou copiar aqui, a empresa possui um acervo de atestados técnicos com grande tarará, eu copiei o que você colocou, tá bom? Me cite 10 ações possíveis que o empreendedor poderia fazer, tá bom? Ó, vou dar Enter, né? Então ele pode dizer, olha só, ele sugere que você organize e digitalize o acervo de atestado técnicos. Não sei se isso já foi feito, porque quando a empresa estiver interessada, ela vai querer fazer uma auditoria e isso pode estar facilitando, né? Valorizar o acervo técnico, regularizar e otimizar processos internos, fortalecer a equipe, desenvolver um plano de transição, realizar uma auditoria financeira e jurídica, preparar um teaser, né? Identificar e mapear. Ele colocou ações que são muito internas. E eu vou dizer para ele, por favor, me dê ações que possam ajudar na prospecção e identificação de possíveis compradores, né? Então, Ok. ele vai arrumar. Isso é muito comum, gente. Às vezes você pede, ela não vem, daí você corrige. Olha só. Aqui eu achei legal, ó, mapeamento estratégico de concorrentes e empresas complementares. Identificação de grupos de investimento com foco em infraestrutura. Análise de notícias de movimentações no mercado. Networking em eventos do setor. Eu acho que esse é uma coisa muito legal de você participar cada vez mais de eventos nesse momento. Engajamento com associações e câmaras de comércio. Utilização de redes de contatos de consultores de M&A. M&A é Merge and Acquisitions, que é fusões e aquisições em português. Preparação de um teaser anônimo, que não diga qual é o negócio, mas dizer que a empresa está à venda. Busca por empresas que possam estar em expansão. Análise da cadeia de valor.
né, e apresentações. Agora que eu esquentei um pouco a conversa com o Gemini, eu posso dizer, me sugira 10 nomes de empresas que no Brasil podem ter interesse em comprar essa empresa em Minas Gerais, né? E aí sim eu vou estar esquentando essa relação, né? E ele vai botando aqui, ele botou, por exemplo, a Direcional Engenharia, né? Você pode ter a Constran, a Camargo Correia Infra, Andrade Gutierrez Engenharia, a Queiroz Galvão, a Time Now, a Progen, um grupo de investimento como o Vinci Partners, o BR Partners, empresas de outros estados que têm interesse de ir para o mercado mineiro, grandes grupos empresariais como a Neo Energia, a EGEA Saneamento, a Vale do Rio Doce, empresas estrangeiras com vontade de entrar no Brasil. E aqui ele vai estar citando uma série de possibilidades. Então, veja, Paulo, isso nós fizemos em 2, 3 minutos, né? A É, gente tem a possibilidade de estar refinando isso muitas vezes. Então, eu sugiro que você possa estar fazendo essa pesquisa, porque com certeza ela vai estar te ajudando. Eu vou colocar aqui no chat. manda para eu pegar no chat. Exatamente, eu vou botar no chat. Legal, mas aqui veio para outro caminho, né? Para que você possa estar trabalhando. Muito legal. Obrigado aí, Paulo. Vamos ver quem mais, gente. Quem mais tem interesse? Pode falar, Paulo. É o seguinte, várias empresas que ele citou aí são empresas de construção. A minha Uhum, empresa só mexe com projetos, uhum. é de engenharia. Ele não entendeu, parece. Então vamos botar aqui. Por favor, corrija a resposta e me indique apenas empresas de projetos De e engenharia. de engenharia. Isso. Ó, vamos ver aqui qual é a solução. É muito rápido. Ó, ele está botando aqui a Progen de novo, ó, gerenciamento de projetos, a Time Now Engenharia, a Worley do Brasil, que é uma especializada em serviços e projetos de engenharia, a Engeform, a Sempis, a EBE, a Empresa Brasileira de Engenharia, a empresas regionais como aqui ele colocou do Rio de Janeiro, Minas e BH. Então, vejam, você tem que ter um pouquinho mais de paciência aqui para É, conseguir trabalhar. Mas, como eu disse, a venda de empresas, né? Eu já fui sócio de várias empresas, faço parte de alguns conselhos de administração. Eu é, nunca vi alguém comprar uma empresa assim num primeiro contato. O que eu sugiro, e eu concordo com ele, é de você estar mais ativo nos eventos, né, é, do CREA, né, do setor aí de engenharia, congressos, né, que ok. são locais em que você provavelmente vai ter a possibilidade de estar conversando de uma maneira mais próxima com esses possíveis compradores, tá bom? Tá joia. Esse é um negócio realmente que é um negócio complexo. Ele às vezes é mais complexo do que um próprio casamento, né? Então você tem que ter muito uma visão muito clara para poder trabalhar, tá bom? Tem que ter o Legal. namoro, o noivado e o casamento, né? Com certeza, né? E tu vê que ele já te colocou aí algumas questões, tá bom? Eu queria fazer uma outra demonstração ainda no Gama para criação de mídias sociais, mas eu precisava de um voluntário ou voluntária que quisesse trazer suas informações para que a gente pudesse trabalhar. Se alguém tiver interesse, você vai poder estar trabalhando dessa maneira, tá bom? Vamos ver quem que quer fazer. Enquanto isso, eu vou responder
O J. Tadeu, quais as sugestões para criar chatbots no WhatsApp e no Instagram? Legal. Você tem várias empresas que vão fazer isso. J. Tadeu, você pode abrir seu microfone? J. Tadeu, está sem microfone. Se está sem microfone, eu vou aqui Tá? com. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tá me escutando? Tô te escutando. Como vai você? Tudo tranquilo. Legal. Empresa de que você tem, J. Tadeu? Uma confecção. Uma confecção. Confecção Legal. de roupa feminina. E você tem muitos atendimentos diários pelo WhatsApp, Não, pelo por enquanto Instagram? não. Eu tô querendo implementar essa ferramenta. Tá, mas a pergunta maior era se você já tem você tem uma demanda por isso grande? Tenho. E a gente faz o atendimento individual, Legal, entendeu? Eu queria robotizar mesmo para ter maior atendimento. legal. Eu vou te indicar duas empresas aqui que fazem bem esse serviço. Uma se chama ManyChat e a outra se Bem, chama Como CRM. As duas fazem bem isso, certo? tá ótimo. A questão maior que eu queria que você e leve, eu queria ouvir até do próprio pessoal que está conosco. Vocês gostam de ser atendidos por robô no WhatsApp, gente? Me conta aí. Roberta, Dario, quem que gosta? Silvia, você gosta de ser atendido por um robô no WhatsApp? Quem gosta? Quem teve uma boa experiência? Me conta aí. A Silvia diz que não gosta. A Patrícia diz Mas que não gosta. Eu não gosto. A Roberta não gosta. A Luciene não gosta. A minha pergunta é: por que você está querendo fazer uma coisa que ninguém gosta? não, seria uma experiência, entendeu? Mas você já Seria teve uma uma experiência experiência. positiva? Você já teve uma experiência positiva de ser atendido por um robô bem atendido? Você, como consumidor, assim, tipo, falando com a Vivo, falando com a Claro, falando com o banco, você já teve uma boa experiência? Já tive, sim. Por exemplo, a gente contratou uma máquina de cartão, Uhum, sabe? A Stone foi uhum, toda pelo chatbot. uhum, Em menos de um dia, no outro dia, eles já estavam com a máquina aqui na minha porta, uhum. respondendo todas as questões. Mas eu acho que seria o interessante para mostrar os produtos, entendeu? Ter uma forma mais simplificada de mostrar o produto. Não uma venda ou alguma coisa, mas assim, uma apresentação. E talvez depois direcionar por um atendimento mais pessoal. Legal. Bem, então tá aí a dica de duas ferramentas. Eu só acho o seguinte: eu faço parte da turma do Valdir, da Miriane, da Luciene, da Roberta, da Patrícia e da Silvia, que não gostam de falar com robô. Entendeu? Então, eu acho Isso. que você Não, deve avaliar se você. Deve ser a sua prioridade. Mas se você acredita que sim, tanto o ManyChat quanto o Como eles podem estar te atendendo dessa forma. Né? Eu, como vendo palestras e cursos, né, a minha experiência com automação de processos de atendimento, ela não se mostrou válida. Hoje a gente atende tudo como de uma forma presencial. Você sabe que eu conheço os donos da Stone, são meus amigos. Você sabe que a Stone, quando ela chegou para disputar com a VisaNet, com a Redcard, né, com adquirentes, eles tinham um principal diferencial.
Enquanto que a VisaNet e a rede, você ligava para o 0800 e quem te atendia era uma URA, uma unidade automática de atendimento telefônico, o grande diferencial da Stone é que o atendimento deles era humanizado. Esse era o grande diferencial quando eles lançaram, mais ou menos há uns 10 anos atrás. Então, eu nem sabia que eles estavam usando já atendimento automatizado, né? Mas se você acha que esse é o caminho, né? O ManyChat e o Como CRM vão te atender. Eu só ficaria com essa pulga atrás da orelha para ver se não é o caso de você trabalhar assim, depois que você tivesse 10 atendimentos por dia, eu pensaria em automatizar. Até lá, eu pensaria em humanizar e trazer um atendimento cada vez mais humanizado para o dia a dia. A Silvia disse que o atendimento que eles têm no Stone é humanizado, né, Silvia? É, Você fala com uma pessoa. sim. Entendi. Sim. É. Não, tá ótimo. Boa sugestão. Mas É. assim, eu estava querendo usar o WhatsApp e o Instagram, entendeu? Para mais a divulgação mesmo do produto, uma coisa mais visual. Mas isso eu acredito que não é pela automatização, entendeu? Você pode te dizer o seguinte: no WhatsApp Business você já tem essa o Sim. catálogo do WhatsApp Business com todas as imagens. Ah, sim. Você Ótimo. usa? Você Isso usa o mesmo. WhatsApp Business? Não, não, eu estava pesquisando. Estou pesquisando, né? Eu Entre acho o que é. chat e o WhatsApp Business. É. Estou fazendo uma escolha. Eu acho que o WhatsApp Business é de graça e pode te trazer um resultado ainda melhor, tá bom? Não, então tá ótimo. Não, Legal. muito obrigado. Obrigado você aí pela sua questão. Vamos ver quem mais aí, gente, quer fazer. A gente ainda tem 20 minutos de aula. Eu queria ainda demonstrar aqui outras questões de uso para empreendedores que tem a ver com criação de arte para redes sociais. Quem tem interesse em ser voluntário aí, que tem um negócio que gostaria de ver o Gama app funcionando? Miriane, você não quer fazer um exemplo lá para a ótica? É só você ligar aí o seu. Vamos fazer, professor. Eu nunca fiz, mas Le- vamos fazer. Não, Vamos mas lá. quem vai fazer você eu, não te preocupa, tá bom? Tá, o que que você Olha precisa? só, Quais as vamos, informações? vamos chegar aí, vamos ver qual é a gente tem Dia dos Pais tá por aí, não tá? Dia dos Uhum. Pais vem pela frente, não vem? É agosto, né? Dia dos Pais. É, legal. 10. Vamos criar aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho como aqui e mostrar a geração de social aqui, ó, no Gama, ó. E eu posso colocar aqui, crie um carrossel, sabe o que é um carrossel? Para Instagram, destacando porque. Como é o nome da ótica, Miriane, por favor? Ótica Família Zonato. Sonato. É o melhor local para que você compre um óculos para dar de presente para seu pai no Dia dos Pais. Quais os diferenciais que você acredita que a ótica tem, Miriane? Miriane, você está conosco? Desculpa, professor, não entendi. Quais os diferenciais que a ótica tem?
Professor, acho que a internet dela está instável, ela está É, congelando. Gente, vendo aqui. é, Eu vou mudar de lado aqui, professor. tá bom. Você acha quais são os diferenciais que a ótica tem? Eu perguntei. Então, como eu tinha dito para o professor, a gente tem um atendimento diferenciado, a gente vai até o cliente. Uhum. A gente já está no mercado desde 2014. Eu já trabalho há 20 anos no mercado. Legal. Vamos deixar assim, então. Ó, você vai ver aqui, ó. Eu tenho a possibilidade de gerar uma série de imagens para o Instagram. Agora, ao contrário de analisar, eu vou ir direto, vou dizer do jeito que tá. Qual é a cor que você acredita que seria mais adequado dessas que estão aparecendo na tela? É esse verdinho, esse rosa, o amarelinho? O que que você acha que É, pode? a nossa cor é verde. Verde. Isso. Vamos pegar esse verde aqui, ó. Pistache. Pistache é a cor da moda, você sabe, né? É, cor da É. moda. Legal. Então, você vai ver aqui, ó, e ele vai gerar as imagens praticamente de uma maneira automática, né? Mesmo você não tendo o conhecimento, né, de design, né? Ó, veja só. Olha o que ele gerou aqui, ó. Nossa. Ele tem um resultado muito impressionante. Eu achei que esse aqui ele rendeu muito bem. Olha só como é que ele fez, ó. Poxa, Olha só, o presente perfeito do Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais. Na Ótica Família Zonato, temos o presente ideal para quem cuida de você. Deslize para descobrir, que é carrossel do Instagram. Daí ele vai botar aqui. sim. 2. Por que escolher óculos de presentes? Presente útil e elegante, saúde em primeiro lugar e presente durável. Veja que aqui eu posso, se eu quiser, eu posso colocar uma imagem. Se ele não tem uma imagem, eu venho aqui e peço para ele criar uma imagem para mim, tá vendo? Ó. Eu posso para ele criar essa imagem, ó, e ele vai gerar para mim essa imagem e eu vou estar trazendo essa imagem aqui, ó, direto, tá vendo? Aí ele vai botar: Uhum. levamos as opções da TVC, visitas empresariais, escolha facilitada e economia de tempo. Ó, daí você Sim. tem aqui atendimento na sua loja, consultoria exclusiva, entrega presencial e valorização do tempo. Estilo para todos os pais, clássicos, esportivos e sofisticados. Facilidades que você encontra aqui: pagamento facilitado, promoção especial com garantia total. Experiência familiar de verdade, atendimento humanizado, experiência corporativa e valores torne o Dia dos Pais inesquecível. O que que você achou, Miriane? Eu amei, professor. Nossa, ficou muito bacana. Poxa, Você viu que nós levamos pouquíssimo tempo para a produção sim, desse tipo de material, né? Então, verdade. você pode fazer um post para cada dia do coisa? Sim, você pode, sim, Roberta. Com certeza você pode estar fazendo posts diariamente para isso, né? É, Diariamente. e isso você pode estar. Essa ideia da Lidiane, ela é interessante para eu poder mostrar para vocês uma outra funcionalidade, ó. Se eu quiser aqui, eu posso chegar. Vocês estão vendo a minha tela não consegui ver aqui, a Patrícia falou. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Se você olhar aqui, ó, Patrícia, e você também, Lidiane, ó, você vai poder, nesse link você vai ver o que eu fiz aí, ó, nesse link que tá no chat, tá bom? Para quem não conseguiu ver, Patrícia, você vai conseguir ver, tá bom? Aí você vai ver. Você tem negócio de quê, Patrícia? Pode ligar seu microfone, por favor. Você tem como ligar o seu Obriga- microfone? Obrigada, professor. Imagina, só um pouquinho, Mirene, que eu ainda vou te mostrar uma outra coisa que tem a ver com Ah, que tá. isso Não, que a tudo bem. Roberta Ah, tá. falou. Quer dizer assim, ó, Não, tudo bem. considerando
que sou dona de uma ótica e quero fazer postagens no Instagram. Eu não sugiro todos os dias, não, né? Para quem bota todos os dias é para quem tem muita notícia, tipo a Globo, o UOL, essas coisas assim, o próprio Senac, Sebrae, esses caras assim maiores têm todos os dias. Mas eu vou botar assim, ó, eu quero fazer postagem para ver. Me sugira um calendário promocional para o mês de agosto, considerando que agosto é o mês do Dia dos Pais, certo? Se eu pedir Isso. isso aqui, Só tem que arrumar ali, crie. professor Ótica. Porque uma ótica. Ah, tá ótimo. Ai, isso. Crie uma tabela com o dia da semana, o motivo do post e uma ideia de conteúdo para que seja publicado e que gere engajamento com meu público. Então, olha só, eu estou fazendo bem rapidinho, tá vendo, ó? Ele está sugerindo que no dia 6 você comece com o início da promoção para o Dia dos Pais, tá bom? Ótimo. Depois, na segunda-feira, dizendo que o Dia dos Pais se aproxima. Daí, na quarta-feira, a dica de presente para o pai que faz esporte, com os detalhes dos óculos de quem faz esporte. Sim. Na sexta, a promoção relâmpago do Dia dos Pais, como o dia está chegando. Daí, depois, faça uma enquete perguntando qual o estilo de óculos seu pai gostaria. Depois, um dia para fazer dicas de cuidado de óculos para os pais. Uma desmistificando mitos sobre os óculos, uma para fazer pergunta ótica, tendências de óculos para o verão, já que você está pensando adiante, e um fechamento do mês até breve. Então, veja, ele publicou um calendário, né, para que você possa estar utilizando essa possibilidade também da inteligência artificial, usar para que seja publicado pela ótica da família Zonato. Tem que arrumar ali de E novo, aí Ótica. eu peço. Hã? Ficou ótima. Para a ótima Ó, da família. a ótica. Mas é que Ah, ele mas já foi, ele sabe, já né? Porque entendeu. Aham. ele é mais inteligente que eu. Não te preocupa. Já foi. Ó, daí eu posso pegar aqui, eu posso pegar o verde também, ó. Aqui, pegar um outro verde, seleciono o tema e gero. Ó. E você vai ver aqui a possibilidade de ele estar gerando, né, um carrossel agora só sobre desmistificando dicas para óculos. Ó. Mito 1. Nossa. Óculos enfraquecem a visão? Verdadeiro ou falso? Muito legal essa ideia dele, ó. Que Óculos legal. viciam os olhos? Verdadeiro ou falso? Óculos errados danificam a visão? Verdadeiro ou falso? Qual óculos escuro que me protege? Quais os exercícios oculares para substituir óculos? Isso é suficiente? Os óculos prontos são Ai, que adequados? bonito. Informação é melhor que a melhor lente. Olha que legal que ficou esse negócio, olha só. Nossa, quanta informação. Ficou muito legal. Poxa, Ó. É isso. E, gente, ó. excelente. Então, Muito veja só. bacana. A possibilidade, né, que a inteligência artificial traz, né, para você poder ganhar agilidade, né? E o que eu quis mostrar aqui não é só em marketing, né? Você pode fazer em planejamento, você pode fazer em prospecção, né? No caso aqui que o Paulo estava querendo prospectar empresas que pudessem comprar aí o negócio dele de engenharia, né? Você pode fazer peças específicas, você pode criar sites, você pode criar propostas comerciais, né? Então, ao uso hoje da inteligência artificial,
né? Eu diria que é um grande aliado ou aliada do empreendedor, né? Você que, principalmente, eu tenho uma experiência muito grande com atendimento a empreendedores e eu sei como você tem, às vezes, uma equipe reduzida, né? Você não tem a possibilidade de ter uma agência trabalhando para você, você não tem a possibilidade de ter a possibilidade, uma equipe, né, gigante. Você tem, às vezes, é só você, ou é você uma pessoa, né, e tem conhecimentos que às vezes você não tem. Então, aqui a ideia é você poder estar utilizando a IA como sendo a sua equipe, né, sendo aquela a possibilidade de estar ampliando os recursos que você já tem. Então, eu gostaria que vocês levassem dessa aula a possibilidade de que o, a IA pode ser teu planejamento, teu assistente comercial, teu assistente de marketing, teu assistente de planejamento, né? Teu assistente para criação de vagas, né? Você pode usar a IA numa entrevista de recrutamento e seleção. Você pode estar usando a IA para analisar as suas receitas e despesas no final do mês, para que ele mostre como você pode ter um outro fluxo de caixa, né, mais otimizado no mês que vem pela frente. Você pode estar utilizando para que ela crie promoções, né? E principalmente para que você possa estar criando estratégias aí de marketing digital, né? Então, essa era o recado, né, que eu queria dar para vocês, de que vocês podem estar utilizando esse recurso. Muitas dessas ferramentas elas estão gratuitas, né, para que você possa ter essa possibilidade de estar fazendo com que você tenha uma tecnologia à sua disposição. Então, eu fico aqui à disposição de vocês também para ver se tem alguém que quer ainda fazer uma última pergunta, né? Se você não tem pergunta, eu quero que você dê aí sua opinião, se você achou que foi válida essa nossa aula de hoje, se você aprendeu alguma coisa, me conta aí, por favor, o que que você acha, qual é o comentário que você possa estar fazendo. Vamos ver quem quer falar aqui no chat, quem quer, vamos ver aqui. Roberta Lidiane. Abriu minha mente para muitas coisas. Muito obrigado. Olha, obrigado aí, Roberta, pelo seu depoimento. Fico feliz. A Célia, excelente aula. Parabéns. Muito obrigado aí, Célia. A Silvia dizendo que chegou o momento de ir para as estratégias de marketing. Muito bem. Vamos ver quem mais quer abrir o microfone aí para dar um depoimento final, gente. Vamos ver aí, temos ainda alguns minutinhos. Quem pode falar? Miriane, quer comentar aí como é que foi para você como empreendedora? Professor, Pode falar, nós estamos te ouvindo. posso falar? Ah, tá. Não, foi ótimo. Nossa, abriu muito assim a minha mente e, meu Deus, eu não esperava tanto assim desse programa assim de colocar ali e já sair todas as informações. Nossa, é uma ferramenta assim que eu vou usar muito aqui no meu na minha loja, se Deus quiser. Muito Que bom, que obrigada por bom. ter E a- mostrado para. Legal. Aí agradeça ao IPPE aí que está promovendo aí essa aula, né, que me convidou, né, mas é uma iniciativa deles, né, então eu agradeço aí a confiança, agradeço o seu depoimento. A Frânio achou a aula espetacular, olha só que legal, Afrânio. Fico feliz aí que você gostou aí, espero que você possa ter essa possibilidade. A Silvia achou uma excelente entrega, muito obrigado aí, Silvia, pelo seu depoimento. Vamos ver se tem mais alguém. Eu queria ouvir alguém aí da voz para a gente terminar. Quem que pode falar? Aí, Paulo, por Professor, favor. Pode eu falar, Paulo. achei excelente a sua aula. Ela foi a fundo na IA e tirou Legal, muita dúvida da minha cabecinha aqui. que Obrigado. legal. Muito, muito, muito obrigado aí, tá bom? Tudo de bom. Eu Professor, agradeço aí. quero te agradecer também. Uhum. Excelente aula, muita prática. Eu acho que o pessoal assim, teve uma tarde aí
bem interativa, né, e muito proveitosa. Falar com o pessoal também para seguir o IPPE no nosso Instagram, é @Instituto IPPE. Lá a gente tem toda a nossa programação, viu? Aí vocês podem estar assim, escolhendo, né, o que vocês querem fazer, assim, palestras, cursos, laboratórios e Cine Pipoca, que a gente tem um cine aqui, que a gente traz filmes sobre empreendedorismo, ou então de histórias de superação, e a gente faz um convite para o professor para no final do filme fazer um debate, fazer uma reflexão sobre aquela história. É muito bacana também. Então, nossa programação é muito rica também, tá, pessoal? Tá todo mundo convidado. Quero ver vocês aqui nas próximas e agradecer a participação de todos, tá? Eu coloquei aqui o Instagram nosso no chat, tá? Tá feito o convite, então. Muito obrigada, então, professor. Lu, Emerson, antes da gente eu estar ia passar para você finalizando, agora. antes da O gente estar se Emerson vai falar com despedindo, vocês. quero convidar o pessoal para estar abrindo a câmera. Eu sei que a Roberta, a Mariene, o Dário, a Ju, o professor, o Paulo. Quem mais poderia estar abrindo a câmera, por favor? A Silvia, a Célia, o Eduardo, para a gente fazer um registro legal aqui da nossa tarde, da nossa palestra. Pessoal, pode abrir a câmera aí, é rapidinho. É importante para a gente, né? Tá vendo a carinha de vocês aí também, né? E desse momento final aqui, o Erson vai tirar um print da tela para ficar registrado aqui para nós. A outra coisa também, essa palestra, como as outras, fica gravada, viu, pessoal? E vocês podem voltar a assistir essa palestra no canal do YouTube do IPPE. É só colocar lá Instituto IPPE, palestras, e vocês vão ter essa e outras que estão lá gravadas, disponível para vocês. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez ao IPPE pelo convite. Obrigado a todos que participaram e não deixem de estar se atualizando sempre, não só sobre inteligência artificial, mas sobre outros assuntos, porque é o conhecimento que vai fazer com que o empreendedor possa fazer a diferença, tá bom? Talvez aí em breve a gente se veja aí novamente por aqui ou em outros locais, tá bom? Fico muito agradecido pelo carinho aí, pelos feedbacks positivos, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Vou tirar o print Tchau. agora, pessoal. Então, aquele sorrisão antes a gente está encerrando a aula. No 3, quem quiser estar abrindo a câmera, fica à vontade, pessoal. É 1, é 2 e é 3. Aí, muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Obrigado, professor. Obrigado, turma. Desejo a todos uma ótima tarde. Que vocês fiquem ligados na nossa programação e estejam conosco. Fiquem com Obrigado. Deus. Boa Valeu. tarde, Amém. Tchau, pessoal. tchau. Boa tarde, professor. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.